Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem, da Unimed Metropolitana do Agreste. Eu sou Marcelo Amorim e através desse programa vocês ficam informados sobre os cuidados com a sua saúde. A cada episódio, um novo convidado. E neste mês de setembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Coração, desse importante órgão que nos traz a vida. Para falar sobre esse tema aqui, nós temos como convidada aqui nos estúdios da KeyCash a doutora cardiologista médica cooperada Alessandra Mendes. Muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua presença, doutora Alessandra. Eu que agradeço pelo convite. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse dia comemorativo, né, que é o Dia Mundial do Coração, e estarei sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Que bom, muito obrigado. Falando sobre essa data aí comemorativa agora, neste mês de setembro, que dia especificamente acontece esse Dia Mundial do Coração? O que traz a campanha desse ano? Qual a importância dessa data? Tá. O Dia Mundial do Coração é dia 29 de setembro, tá? Ele é comemorado todo ano no dia 29 de setembro. Ele foi criado por um cardiologista espanhol, né? Ele foi sugerido por um cardiologista espanhol, Dr. Anthony Baeluna, tá? É um vozinho, ele ainda está vivo, tem 89 anos, não acredito que ainda é na ativa, né? Mas na época ele era professor, emérito da Universidade de Barcelona e era o presidente da Federação Mundial do Coração. E junto com a Organização Mundial de Saúde, eles resolveram criar esse dia com uma intenção muito boa, né? De trazer informações sobre as doenças do coração, quanto elas matavam, né? O quanto deixavam o paciente inabilitado para suas atividades. Então, foi criado esse dia com esse intuito. E esse ano nós temos algum tema específico? O que é que essa data traz? Sim, esse ano a gente tem um tema específico sobre o ritmo do coração, né? Não sei, eu acredito que eles tenham tentado enfocar nas doenças tipo arritmia, por isso usaram esse nome, né? Para a gente andar no ritmo do coração. Foi bem interessante, bem interessante. Quando a gente remete esse tema, doutora Alessandra, falando do ritmo do coração, doutora Alessandra já citou uma questão que está relacionada a esse ritmo, que são as arritmias. As arritmias. A gente tem do ritmo do coração, alguns corações batem mais rápidos, outros corações batem mais devagar. Fala um pouco sobre essa questão do ritmo do coração. Tá. O ritmo do coração, bom, a frequência cardíaca normal do coração, né, é entre 50 e 100. O normal. Antigamente, antes, quando eu entrei na cardiologia, era de 60 a 100. Mas aí houveram alguns estudos que mostraram, né, e que demonstraram que o coração estava batendo normal numa frequência de 50. Hoje a gente considera uma frequência cardíaca normal entre 50 a 100, tá? Coração que bate menos de que 50, a gente chama bradicardia, tá? Mas pode existir essa bradicardia sem ser uma doença cardíaca, né? Pode ser em pacientes que são trabalhadores braçais, atletas, eles têm uma frequência cardíaca mais baixa, sem significar uma doença cardiológica, tá? E a gente tem o oposto, que é a frequência cardíaca acima do normal, acima de 100 batimentos por minuto, que a gente chama taquicardia, tá certo? Em algumas situações podem acontecer e não ser nenhuma doença. Durante a realização de atividade física, a frequência cardíaca da gente sobe e não é nenhuma doença, não é nenhuma patologia do coração. Durante situações de emoção, tanto emoções boas quanto emoções ruins, a frequência cardíaca do coração pode aumentar, a gente pode ter um ataque cardíaco e não ser uma cardiopatia, não ser uma doença do coração. Tá? Quando a gente pode, então, caracterizar quando o coração está nesse ritmo notadamente mais acelerado, quando a gente pode caracterizar que já pode estar indicando um problema? Tá. Preciso ver essa questão e ir ao cardiologista. Tá. Quando essa taquicardia vamos falar um pouquinho da taquicardia, que é o que mais leva o paciente, em relação ao ritmo do coração, é o que mais leva o paciente para a consulta com o cardiologista, ele procurar um cardiologista ou até um serviço de emergência, né, UPA, hospital, pronto atendimento de hospital.
Quando isso deve chamar a atenção da gente e a gente ir procurar ajuda médica? Quando ela se torna persistente, quer dizer, você passou pelaquela situação de emoção, seja boa ou ruim, e a frequência cardíaca ainda continua alta. Quando passado também, vamos dizer, a gente acabou a atividade física, já relaxou, já descansou e a frequência cardíaca continua alta, tá? Ou do nada, assim, a gente ter feito atividade física sem a gente ter passado por situação de estresse, seja um estresse bom ou não, você sente o coração acelerado. E quando está associado a outros sintomas, tá? Mal-estar, vista escura, palidez, entendeu? Quando a gente fica com palidez cutânea, porque o rosto a gente fica todo branco, né? Quando a gente fica pálido, deixa eu ver outra coisa aqui, desmaio, né? Se ela for seguida de um desmaio, um ataque cardíaco é seguida de um desmaio, ou até uma bradicardia, só que a bradicardia a gente não sente. A taquicardia, ela é mais perceptível pela gente, pelo humano. Então, quando isso acontece associado a outros sintomas, a uma dor no peito, a uma falta de ar, né, o fôlego fica curto junto com a taquicardia, a gente deve procurar ajuda médica. Seja de forma, né, que a gente consiga, não está tão grave, é uma coisa que está frequente, dá para a gente marcar uma consulta, mas se está associada a outros sintomas mais importantes, procurar um pronto atendimento. Preventivamente, se a gente não tem, vamos dizer assim, a gente é leigo no assunto ou então fisicamente a gente não tem uma percepção que o nosso coração está batendo um pouquinho mais acelerado, vamos dizer assim. Sim. Preventivamente, independente desses fatores, quando a gente deve consultar o cardiologista, a gente deve dar uma checada no nosso coração. Tá, a gente deve procurar o cardiologista, independente de sintoma, para fazer pelo menos uma consulta anual, né? O paciente jovem que não tem nenhuma comorbidade, tipo hipertensão, não tem nenhum problema cardíaco, mas quer acompanhar o seu coração, pelo menos anualmente, para a gente fazer os exames, examinar, auscultar, ver os exames que vão precisar ser feitos além, entendeu? Outra coisa, quando a gente quer fazer uma atividade física, a gente está totalmente sedentário e quer iniciar uma atividade física, mesmo assintomático, mesmo sem ter nenhum sintoma, é muito importante procurar o cardiologista para a gente fazer exames preventivos, né? Para não ser surpreendido por algum problema sério durante a realização de atividade física, que a gente, infelizmente, tem visto muito. Né? Isso é comum, né? Ainda bem nesse sentido que as pessoas aparentemente estão se cuidando mais, né? Praticando mais atividade física. A gente vê muita gente correndo aqui pelos parques da cidade, sim. As academias também com muita gente frequentando. Então é importante para que essas pessoas tenham essa atenção de, em algum momento, ela ir ao cardiologista para, antes de iniciar, vamos dizer, uma série de exercícios que vão ser cotidianos, vamos dizer, sim. Assim, ela procurar o cardiologista. Sim, deve procurar um cardiologista sempre, né? Assim, eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus entrevistas, quando o pessoal chama para a gente conversar, que é muito importante, porque às vezes você está totalmente sedentário e já quer começar uma atividade física intensa, sem saber como é que está o coração, sem saber se esse coração aguenta, e também não é assim que se começa a atividade física. A gente deve ser orientado por um professor de atividade, um professor de exercício, um professor de educação física, né? Mas sempre procurar o cardiologista para a gente fazer os exames pertinentes a isso, né? No caso dessas questões, elas podem ser tanto da bradicardia, que no caso assim, eu sou um paciente, no caso que eu tenho bradicardia, meu coração bate menos. Certo. Quando eu fiz a consulta com o cardiologista, os exames que foram precisos para poder fazer a prática da calistenia, que é a atividade que eu faço, que foi identificada a bradicardia, ela colocou lá como ressalva que era coração de atleta. Isso. Então, relacionando essa prática, que é uma atividade mais intensa, à questão da atividade. Quando a gente fala dessas questões da taquicardia, como a bradicardia, assim, elas são desenvolvidas durante a vida, a gente já nasce com essas questões, como é que elas se desenvolvem, essas questões? Tá. Tem alguns casos que realmente são congênitos, né? A gente nasce com esse problema, por exemplo, existe uma questão, se chama BAVT congênito, que é o bloqueio atrioventricular total do coração, mas de forma congênita. Na grande maioria das vezes, ela é benigno, não precisa instalar um marca-passo, porque quando isso, vamos dizer que durante a vida toda você teve o seu ritmo normal, o seu ritmo sinusal, mesmo bradicárdico, que é o seu caso, mas é o ritmo sinusal, que é o ritmo normal do coração.
E por alguma patologia, alguma doença do coração, você desenvolve esse bloqueio, que é diferente do congênito. Na grande maioria das vezes, você precisa de uma instalação do marca-passo, tá? Que é o que vai ajudar a bater o seu coração mais rápido. Não é o seu caso, Marcelo, porque o seu caso é uma bradicardia benigna, né? Uma bradicardia é o coração de atleta, que bate mais lento mesmo. E por que o coração de atleta bate mais lento? Porque ele bate com tanto vigor. Cada batida do coração de atleta, ele é tão vigoroso que não precisa bater mais vezes para suprir a quantidade de sangue que o corpo precisa, tá? Então, existem realmente patologias, né? Algumas adquiridas, outras congênitas, né? Que podem desenvolver essas alterações de ritmo do coração. Quando a gente está falando aqui do coração, a gente sempre, dentro da nossa cultura, aqui dentro entre nós, na nossa sociedade, a gente sempre associa o coração ao sentimento, né? O coração está associado ao sentimento, tanto é que é um símbolo de amor, de afeto, né? Isso, é verdade. Quando a gente fala nesse sentido assim, o sentimento, ele afeta no coração, qual é a relação que tem quando a gente faz essa correlação do sentimento com o coração? Na verdade, o sentimento, ele é todo cerebral, né? Ele é todo da nossa mente. Mas acontece que o coração sente, né? Tanto é que quando a gente tá ali no início do namoro, que encontra o namoradinho, o coração acelera, né? Quando a gente encontra, é verdade isso. Mas assim, e ele tá ligado sim a sentimento, no sentido, tanto é que existe uma doença cardíaca que é desencadeada por um grande estresse, que é a síndrome de Takotsubo. Tá? Eu acredito que deve ser eu não sei exatamente a nacionalidade dele, mas pelo sobrenome, né, deve ser algum oriental, né, que fez o diagnóstico, que estudou e fez o diagnóstico dessa doença. A gente chama a síndrome do coração partido. E pode acontecer, sim, depois de uma grande situação de estresse. Tá? É verdade, assim, existem estudos científicos mostrando isso, existem exames que comprovam isso, quando você diagnostica a síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do coração partido, e a gente vai ver o que aconteceu antes daquele evento, ele está sempre ligado a uma situação de estresse de alta intensidade. Né? Então, é verdade que o sentimento também está ligado. Claro que ele é todo, né? Fisiologicamente falando, anatomicamente falando, o sentimento ele é todo cerebral, mas que o coração sente, né? Está sentindo aí pelo nosso corpo todo, né? Isso, distribuindo pelo nosso corpo todo. Pelo nosso corpo todo. Doutora Alessandra, e então, nesses aspectos, o que é que faz bem para o coração? O que é bom para o coração? Pelo oposto também, eu gostaria que a doutora Alessandra falasse também o que prejudica, o que é ruim para o nosso coração. Então, vamos começar por uma coisa que está sendo muito divulgada hoje e que realmente a gente tem que pegar no pé do paciente, sabe? Atividade física. Vamos falar das coisas boas, né? Então, atividade física, uma boa qualidade de sono, uma boa alimentação, evitar períodos de estresse, você ter o seu momento de distração, o seu momento de desestresse da semana, isso é uma coisa muito importante. E tem as coisas ruins para o coração, né? O tabagismo é uma coisa ruim para o coração. Acho que foi semana passada, a gente comemorou o dia de combate ao tabagismo, se eu não me engano, foi na sexta-feira, foi o dia de combate ao tabagismo. Então, evitar o tabagismo. Pressão alta é péssimo para o coração. É horrível, a gente acha assim, não, pressão alta é aquela pressão que a gente mede aqui no braço, tá alta, tá aqui no braço a pressão alta, mas a gente tem que pensar que ela desencadeia um monte de malefício para o corpo, inclusive para o coração, né? Daí a gente tem as cardiomiopatias dilatadas, né? Que é aquele paciente que foi hipertenso a vida toda, não foi diagnosticado ou ele não tratou direito, pode, com o tempo, vir a ter uma cardiomiopatia dilatada por falta de tratamento no coração. A diabetes é um veneno para o coração. Comida gordurosa é ruim para o coração. Estresse, esse nem se fala, é péssimo para o coração,
né? Então, a gente tem que tentar buscar a falta de atividade física, o álcool. A gente tem que lembrar da cardiomiopatia dilatada alcoólica, né? Que já foi causa de inclusive, indicação de transplante cardíaco, o nosso memorável, o nosso inesquecível Mussum, né? Ele foi para um transplante cardíaco por conta de uma cardiomiopatia dilatada alcoólica, né? Infelizmente, não teve sucesso, né, com o transplante dele, terminou indo a óbito, mas foi um caso de cardiomiopatia dilatada alcoólica, para ver a quantidade. Claro, isso é uma coisa em excesso, é uma coisa, se você usa álcool todo dia, se você é alcoólatra mesmo, de tomar bebida alcoólica todo dia, em grande quantidade, você pode desenvolver, né? No hospital onde eu fiz residência, lá em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, a gente recebeu irmão de gente famoso, entendeu? No Brasil. Só que esse a gente não conseguiu nem colocar na fila de transplante, porque foi a óbito antes, né? Então, a gente, infelizmente, tem essas coisas ruins para o coração e que a gente tem que combater, né? São questões que só dependem de cada pessoa, né? Só depende de você. É uma luta consigo próprio, nesse sentido, para a gente fazer o bem para si próprio. Né? Exatamente. Até porque, assim, existem fatores que a gente não consegue. Então, nos fatores que a gente consegue cuidar, vamos correr atrás e vamos cuidar. E tem os fatores não modificáveis, que é a idade. Então, quanto mais velho a gente vai ficando, pior para o coração, porque a gente não envelhece só a carcaça do lado de fora, né? A gente envelhece os órgãos por dentro. E um deles que envelhece junto é o coração, e a gente tem as doenças do envelhecimento do coração. Então, vamos tentar, pelo menos, a gente conseguir melhorar as coisas que a gente consegue modificar. Os que não conseguem modificar, por exemplo, o homem, ele tem mais doença cardíaca do que a mulher, né? Não tem como a gente... A galera tem até tentado, né? Quem é homem virar mulher, quem é mulher virar homem, mas a parte fisiológica continua mesmo, lá por dentro continua a mesma coisa, né? Então, tem coisas que a gente não... Hereditariedade, a gente não consegue modificar, né? Meu pai, minha mãe é hipertensa, a família da minha mãe toda é hipertensa, a família do meu pai é hipertensa, provavelmente você vai ser. Se você tem pai e mãe hipertensos, você tem 60% de chance de ser hipertenso. Se você só tem ou pai ou mãe hipertenso, você tem 25% de chance de ser hipertenso. Essas coisas não tem como modificar. Então, vamos correr atrás de modificar as coisas que a gente pode, né? Tabagismo, etilismo, sedentarismo, obesidade, a boa alimentação, realização de atividade física, entre outros. Estresse, né? Tentar fazer com que a gente tenha uma vida menos estressante. É difícil falar isso para o paciente. É muito difícil. Não, assim, eu tenho que deixar de ser estressado. Assim, Gente, os problemas chegam, a gente não vai na rua buscar problema. Os problemas, infelizmente, vêm para dentro da casa da gente. O negócio é saber lidar, né? Saber lidar com esses problemas que acontecem. Não tem dificuldade? Vamos procurar uma terapia, vamos procurar um psicólogo, entendeu? Tenho dificuldade de perder peso, vamos procurar um professor de educação física, vamos procurar uma nutricionista. A gente tem que se cercar dos cuidados que a gente tem em mãos, do que a gente pode modificar. Importante. Pela sua experiência em consultório, o que é que aparece mais? Quais são os casos mais comuns, assim, para até que as pessoas fiquem mais atentas ao cuidado do coração? Do coração. Então, o que aparece mais... Bom, eu acho que é o arroz com feijão do dia a dia do cardiologista, é a hipertensão, né? Claro que chegam outras coisas. Chegam as cardiomiopatias dilatadas, por diversas causas, seja por um infarto que não foi diagnosticado no tempo hábil, seja por uma hipertensão não cuidada, seja por uma doença de Chagas, né? A gente, no Brasil, a gente tem essa entidade, né, que é a cardiomiopatia dilatada chagásica, mas assim, o grosso, o arroz com feijão, como eu falei, do consultório cardiologista, ainda é a hipertensão. Chegam outras coisas, graças a Deus, o pessoal está vindo muito só por profilaxia, só por ter cuidado antes que a doença chegue, né? Uma coisa que chega muito no consultório do cardiologista, minha gente, parece mentira, mas eles vêm primeiro para o cardiologista, são os transtornos de ansiedade. Vem muito, porque assim,
como dá sintoma cardíaco, o transtorno de ansiedade, então ele vem primeiro para o cardiologista. E também por conta ainda de muito preconceito de não procurar o psiquiatra, entendeu? Alguns até, hoje bem menos, mas quando eu cheguei em Arapiraca, 25 anos atrás, a gente tinha até problema de sugerir consulta com o psiquiatra, né? Por conta do preconceito, de achar que só vai para o psiquiatra quem é doido. Não é isso, de jeito nenhum. Né? Mas, assim, o cardiologista ainda é muito procurado pelos transtornos de ansiedade. Quando a doutora Alessandra fala dessa questão da pressão alta, sim, aí, que termina sendo relacionada ao coração, tem algumas recomendações específicas que a doutora Alessandra daria para as pessoas, assim, tem algo que a gente possa fazer para a gente evitar pressão alta e, consequentemente, problemas cardíacos? Assim, a gente pode evitar a hipertensão de alguma forma, mas nem de toda, porque às vezes é uma hipertensão essencial. Você já nasceu com a genética de ser hipertenso, né? Não desenvolve no começo da vida, né? Na grande maioria não desenvolve com o passar dos anos. Hoje, infelizmente, cada dia mais cedo, né? Quando eu terminei, ano que vem eu faço 30 anos de formada, mas há 30 anos atrás, né? Quando eu comecei a minha residência, quando eu terminei a faculdade e entrei na residência, os pacientes hipertensos que chegavam para a gente eram de mais idade, entre 50 a 60 anos, aquela mulher que entrou na menopausa, entendeu? Homem, às vezes chegava um pouquinho mais jovem, 45 a 50 anos, a mulher depois dos 50, depois que ela entrasse na menopausa, mas infelizmente hoje em dia a gente tem visto cada dia mais, chegando mais jovens hipertensos no consultório da gente, tanto no consultório quanto no ambulatório do SUS, que eu faço pela prefeitura lá no CRIA, a gente tem recebido muito paciente hipertenso jovem. O que a gente pode evitar para não ser hipertenso? Ou para desenvolver essa hipertensão, se você tem a genética, desenvolver essa hipertensão mais lá para frente? Voltando à mesma história, ter cuidado com a alimentação, diminuir o sal da comida de panela, evitar comidas ricas em sódio, né? Tentar se alimentar o mais natural possível, evitar comida enlatado, envidrado, embutido, tipo salsicha, linguiça, mortadela, salame, essas coisas gostosas que a gente gosta de comer, mas que infelizmente não fazem bem, né? Esses temperos prontos que a gente compra no supermercado, tentar comprar tempero de feira mesmo, de feira de rua, aquele temperinho natural, entendeu? Que é feito ali na hora que você chega para comprar. Evitar ao máximo essa história de tempero. Carnes, essas carnes charque, é uma delícia, minha gente, eu não posso negar e eu não nego o meu paciente não quando ele pede, entendeu? Só que, por exemplo, o charque, ele leva muito sal. Como é que uma carne que fica fora da geladeira tanto tempo e não estraga? Que é o sal, que antigamente não existia geladeira. Então, como é que as pessoas faziam para a carne que eles compravam para não estragar? Eles salgavam tudo e não tinha geladeira e eles conseguiam que aquilo ali não estragasse fora da geladeira. Então, evitar o máximo. Bacalhau é uma delícia, mas como é que ele fica tanto tempo fora de geladeira e ele não estraga? Por conta do sal. Então, evitar o máximo possível essas comidas industrializadas, né? Que tem aquela salmourazinha, aquilo ali é um veneno para quem tem pressão alta, né? Tá certo, tá aí a realização de atividade física, a recomendação, realização de atividade física, se você fuma, parar de fumar, se bebe em excesso, parar de beber, porque uma coisa é a bebida social. Você trabalha a semana toda, chega final de semana, você toma seu aperitivo na sexta ou no sábado, no domingo, ou na sexta e no domingo, mas de forma comedida, né? Então, coisas que podem, o que é que a gente deve evitar para ter hipertensão? Fazer coisas que possam vir a desenvolver essa hipertensão. O que é? O tabagismo, o etilismo, o sedentarismo. Então, evitar isso tudo, evitar comidas ricas em sódio, né? Às vezes a comida nem é salgada, mas quando você vai ver, né, na composição dela, no pacotinho, tá lá a quantidade de sódio, às vezes nem é, às vezes um refrigerante tem muito sódio, né? Principalmente refrigerante que a gente se engana, né? Refrigerante diet, light, às vezes tem mais sódio do que um refrigerante normal, do que um suco de fruta,
né? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Que bom. Tá aí a recomendação, mais uma vez, para todos. Doutora Alessandra, e nesse mês de setembro agora, Dia Mundial do Coração, qual é a sua mensagem aqui para essa campanha, para esse reforço a todos? Tá, a mensagem é, por que que foi criado, né? Voltando um pouquinho lá no começo, por que que foi criado o Dia Mundial do Coração? Para tentar estabelecer algumas coisas para a população em geral, porque, infelizmente, a doença cardiovascular é a doença que ainda mais mata no mundo. Ela ainda mata mais do que o câncer, infelizmente, e ainda mata mais do que o acidente de trânsito, né? Que é uma coisa que é muito mórbida, que mata muito, né? Infelizmente, a gente mora, inclusive, aqui numa cidade que a gente vê muito isso ainda por conta de acidente de moto, né? Mas ela ainda mata mais. E quando eu falo doença cardiovascular, não é só doença do coração, não é só infarto, não é só uma insuficiência cardíaca que mata, não é só um pico hipertensivo. A gente tem outras coisas, a gente tem paciente hipertenso não controlado, ele pode desenvolver um edema agudo de pulmão e morrer por conta desse edema agudo de pulmão. Ele pode desencadear um quadro de AVC, que é o derrame cerebral. E quando não morre, deixa com sequelas graves, tira, às vezes é um paciente ativo, que ainda está em uma atividade boa, ele ainda é um cara produtivo, ele ainda trabalha, ele ainda faz atividade física, ele ainda tem independência na sua vida, e você se vê do dia para a noite em cima de uma cama, né, dependente de alguém, às vezes para tudo, inclusive para um banho no leito, porque você não consegue se movimentar. Então, quando eu falo de doença cardiovascular, não é só do coração, a gente tem que lembrar do AVC também, né? Por isso que a gente diz, mas coração mata tanto, não é só coração, infelizmente a gente tem o acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico, que também, quando não mata, ele deixa muita gente sequelada, né? E sequela triste. Eu, sinceramente, assim, eu sou cardiologista, eu sou hipertensa, e quando uma vez o paciente me perguntou no consultório, doutora Alessandra, se fosse para a senhora escolher ter um infarto ou ter um derrame? Eu pensei 2 vezes para responder, e eu acho que o derrame é pior, o AVC é pior, porque ele deixa sequelas às vezes, porque assim, o infartado, a depender do grau de infarto, você consegue ter uma qualidade de vida ainda boa, né, razoável. Mas você imagine um AVC que você teve e ficou com uma grande sequela, ficou com um lado do corpo todo paralisado, sem conseguir movimentar. Imagine a qualidade de vida, e isso no paciente jovem, que a gente pensa que não acontece e acontece, e quando acontece é pior do que no paciente idoso, né? Porque o paciente jovem, ele ainda não tem novos caminhos de circulação no cérebro, ele não tem novos caminhos de circulação no coração que foram desenvolvidos durante a vida inteira. O paciente jovem não deu tempo de fazer esses novos caminhos de circulação. Então, as sequelas para o paciente jovem ainda é pior. Então, eu fico imaginando uma pessoa jovem que teve um AVC. Eu tenho pacientes, tanto pela prefeitura, né, pelo SUS, onde eu atendo, quanto no consultório, muito jovens, abaixo de 40 anos, abaixo de 45 anos. Eu tenho uma paciente de 43 anos, ela teve um AVC. E diga por quê? Pressão que não foi controlada. Né? Então, a mensagem que a gente quer deixar são o autocuidado com a gente mesmo. É a gente também, uma coisa que eu escutei muito, a gente aprender a escutar o nosso corpo, aprender os sinais que o nosso corpo dá. Porque, às vezes, o corpo da gente dá sinais das doenças e a gente não valoriza. E, às vezes, quando vem valorizar, a coisa já está muito adiantada, né? Às vezes, eu recebo paciente hipertenso jovem no meu consultório, que quando foi descoberta a hipertensão, ele já estava com problema cardíaco. Eu recebi um menino uma vez, 38 anos, no meu consultório. Assim, me marcou muito, que quando a gente descobriu a hipertensão dele é porque ele já estava em insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca já era uma consequência de uma hipertensão que não foi diagnosticada a tempo, que não foi tratada a contento.
de repente, o corpo desse rapaz, ele já vinha dando sinais e ele não valorizou, entendeu? Então, é assim, aprender a escutar, a aprender a valorizar o que o corpo da gente avisa. E seguir, como diz a campanha, né? No ritmo do coração. No ritmo do coração. Que o coração nos indica de ter um ritmo eu achei muito saudável. interessante. Eu vou até abrir para ler a frase da campanha desse ano, porque foi muito interessante. Eu achei bem interessante, tanto é que sugeri que o tema da palestra da gente fosse isso. Então, não perca o ritmo. Eu achei muito interessante. Nesse Dia Mundial do Coração, estamos dizendo para o mundo, não perca o ritmo. Não só em relação às doenças que alteram o ritmo do coração, mas não perca o ritmo da vida em si, como um todo, né? Não é só em relação a doenças do ritmo do coração que a gente chama arritmia. E aí são milhares de causas, aí são milhares de formas que elas se apresentam. E viver e manter o ritmo, né? O ritmo da vida, o ritmo do coração. Sim. É cuidar da saúde física, da saúde mental. Exatamente. Por isso que eu falei em relação a combater. Não tem nem como eu falar combater o estresse, mas você ter o seu momento de escape, o seu momento de diversão, né? Você não ficar naquele automático de casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Chega final de semana, você tá morto de cansado, aí você só quer saber de se trancar em casa, dormir, entendeu? E a gente tem formas de escape, de estresse. Atividade física é uma forma muito importante de escape, de estresse, entendeu? Porque a gente libera substâncias que trazem bem-estar para a gente quando a gente faz atividade física. Agora, claro, tem que ser uma coisa prazerosa. Não pode ser só por obrigação, né? Tem que ser uma coisa que traga prazer. Porque quando é por obrigação, a chance da gente deixar de ir, de faltar, é muito grande. E quando a gente faz por prazer, uma atividade física que a gente faça por prazer, a gente faz de tudo para não faltar. Por exemplo, eu sempre adorei aula de dança. Então, assim, eu não faltava, eu saía tarde do trabalho, entendeu? Eu acordava cedo demais, mas a gente não faltava aula de dança, porque era uma coisa muito prazerosa. Pagava transporte, 2, 3 transportes, quando a gente não tinha carro, né? Na época de adolescência, ônibus em Maceió. Mas a gente não faltava, eu não faltava. Podia ter 300 provas na semana no colégio, mas eu não faltava a minha aula de balé, de jeito nenhum. Tive que optar, né? Mas para mim foi muito triste. Eu fiz 12 anos de balé clássico. Para mim era prazeroso. Podia ter o que fosse, eu não faltava. Não podia estar chovendo em Maceió, podia não ter carro para me levar. Minha mãe estava muito ocupada. Naquele dia não teve carro para mim, não pôde me levar no balé. Mas eu ia. Eu pagava 2 ônibus para ir, 2 para voltar, mas eu ia. Então, façam atividades físicas prazerosas, porque o risco de faltar é muito pequeno. Quando a gente faz só por obrigação, não pode cair uma gotinha do céu. Ih, tá chovendo, não vou não. Existe. Entendeu? Verdade. Né? O importante é ir acumulando boas coisas, né? Bons hábitos, boas práticas ao longo da vida. Exatamente. Nada sem com rigidez demais, em excesso. Até porque nada em excesso é saudável, né? Ok, tá dita a mensagem. Doutora Alessandra, muito obrigado aqui pela sua participação aqui no nosso videocast, mais uma vez aqui trazendo seus conhecimentos aqui para todos, e vamos comemorar aí o Dia Mundial do Coração. Dia 29 de setembro, se Deus quiser. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço pelo convite. Obrigado você também que nos acompanha. Até um próximo episódio. Tchau, tchau.